E neste dia em que foi apresentado o Orçamento do Estado, ouvimos economistas nas universidades do país. Entrevistamos Pedro Brinca, professor da nova SBE, a Nova School of Business and Economics. Fernando Medina detalhou o orçamento do Estado para o próximo ano. Falou em investimentos no SNS, na ferrovia e também aumentos salariais para a função pública e a necessidade de proteger o futuro dos jovens. Connosco está Pedro Brinca, professor de Economia. Que comentário faz a este orçamento do Estado para o próximo ano? As famílias vão ter mais dinheiro? Bem, em primeiro lugar, é um orçamento que terá previsto um excedente de cerca de 0,2%. Isto parece-me uma medida prudente, inteligente, adequada, principalmente num cenário em que existe uma incerteza muito grande relativamente ao desempenho económico da economia para 2024, precisamente pelo efeito desfasado da política monetária. Os economistas acreditam que os impactos das subidas das taxas de juros manifestam-se na sua plenitude entre 12 a 18 meses após o seu aumento. Se nós olharmos 12 meses para trás neste momento, aquilo que vemos é que de facto as taxas de juros há 12 meses atrás ainda estavam cerca dos 75 pontos base, 1%. E nesse aspecto o grosso do impacto da subida das taxas de juros ainda se irá manifestar. Nesse aspecto, se o nível de atividade económica for abaixo do previsto, se a taxa de desemprego disparar, de certeza que do ponto de vista orçamental as coisas tornam-se muito mais complicadas, porque teremos menos pessoas a criar riqueza, menos pessoas a gerar receita fiscal, mais pessoas a receber subsídios e transferências sociais de apoio pela diminuição do nível de atividade económica e toda a execução orçamental se torna muito mais difícil. Se traz mais dinheiro para as famílias em geral, há aqui fortes efeitos redistributivos. Nós tivemos aumentos, por exemplo, nas pensões que foram substanciais, aumentos reais, acima da taxa de inflação. Em alguns, por exemplo, nos funcionários públicos, aqueles que têm salários mais baixos, esses também tiveram aumentos reais do seu poder de compra. Os funcionários públicos com salários mais elevados, porventura, não terão aumentos que sejam suficientes para compensar a inflação que aconteceu este ano, por exemplo. A atualização dos escalões de IRS, por um lado, ficou abaixo daquilo que estávamos à espera. Estávamos à espera que uma atualização ao nível da inflação, que é prevista que seja 4,6%. A atualização, pelo que me foi dado a perceber daquilo que foi saindo aos poucos, será apenas de 3%, mas por outro lado temos um desagravamento fiscal em sede IRS que no global se estima que, ou se estimava no Plano de Estabilidade e Crescimento, fosse de 525 milhões de euros. Porventura será mais, temos que agora esmiuçar, perdão uma palavra, o orçamento e fazer contas para perceber quanto é que foi esse alívio, mas que estavam previstos 525 milhões de euros. Sabemos que será mais porque este volte-face que houve na não tributação em sede IRS do salário mínimo significa que, e isso consegue ser atingido através do aumento do mínimo de sobrevivência, esse aumento significa 250 milhões de euros, que era quase metade do que era o alívio previsto em sede IRS. De certeza que esse alívio ultrapassará esses 525 milhões de euros, quanto mais não seja por causa desta medida. É preciso fazer contas, é preciso analisar. Para já, aquilo que me parece é que os jovens vão conseguir receber alguma coisa, os pensionistas também. Parece-me que as pessoas, os funcionários públicos com menores rendimentos também terão aumentos reais do seu salário. Os outros é preciso ver para perceber. Obviamente que a reentrada política ficou muito marcada por esta corrida a ver quem propunha baixas mais acentuadas de impostos, mas não é sério falar de cortes de impostos sem dizer como é que se os financiam. Se nós estamos a pôr em causa a consolidação orçamental, é isto que nós estamos a falar. Cargas brutais em termos de juros, porque apesar de, do ponto de vista do orçamento de Estado, nós estamos neste momento numa das posições mais favoráveis no espaço da zona euro, também é verdade que em termos de dívida acumulada estamos numa das situações mais desfavoráveis da zona euro, numa altura que as taxas de juros ainda são bastante elevadas. Por isso, não pondo em causa a consolidação orçamental, teria que se pôr em causa outros itens da despesa. Ora, nas transferências sociais, se não fossem as transferências sociais do Estado, aquilo que teríamos era uma taxa de pobreza em Portugal não de 18%, que é aquela que resulta da função redistributiva do Estado, mas uma taxa de risco de pobreza de 42%. Quase metade da população estaria em risco de pobreza. Ora, não cortando na consolidação orçamental, não cortando nas transferências, a única coisa que sobra é a racionalização do Estado, e essa é preciso um conhecimento e um estudo muito mais profundo do que é tudo o que é público. Se há duplicações de serviços, só podem haver ganhos de eficiência. Nós vamos meter 1.000 milhões de euros em administração pública e finanças, e era importante perceber de que
De que perspectiva? É que esse investimento do PRR que vai entrar em administração pública e finanças vai tornar a administração pública mais eficiente, mais eficaz, consiga fazer mais com menos, então libertando recursos para tudo aquilo que os portugueses querem. Muito obrigado. É então Pedro Brinca, professor de Economia, e são as primeiras reações ao Orçamento do Estado para o próximo ano. O documento que foi apresentado esta tarde foi entregue no Parlamento ao início da tarde e os debates da Generalidade estão marcados para o fim do mês.